falar, então acho que tá Então tá ouvindo, bom, né? então tá bom. Então vamos lá de novo. Boa noite, Sheila, Matheus, Cláudia, Dagoberto e Dione, Irina, nossos membros do nosso canal. Oi, Andrés, oi, Ateliê, Casa de Vó Pequena e todos os outros que estão nos assistindo no YouTube e no Facebook. Vamos recomeçar então. A gente não sabe assim se vocês ouviram o início, pessoal, mas acho que vamos reiniciar então. Então, hoje do que nós vamos falar? Vamos falar de um legado que desafia nossa cultura e eu acho que pode ajudar a reformar estruturas de poder dentro de nossa sociedade. Será possível acreditar que em culturas onde deusas e rainhas governaram, o mundo era melhor, mais justo e mais pacífico? O mesmo podemos dizer, seria possível acreditar que uma cultura com deuses patriarcais, como os de nossa sociedade, onde o poder é machista, possamos viver em paz? Podem ter sido as rainhas um freio para o poder descontrolado dos reis com pensamentos imperialistas? E seria por essa causa que realmente a rainha mãe no Antigo Egito tinha sempre o poder de definir quem seria o próximo faraó? Exatamente. Hoje vamos falar da primeira rainha do Egito, a mais importante e poderosa de todas. Aquela que realmente otorgava o poder aos faraós no Antigo Egito. Hoje fica impossível negar a importância e a influência de uma cultura matriarcal naquela civilização. Assim como fica impossível negar a influência do patriarcado judaico-cristão na nossa. Então, nós vamos fazer assim, vamos aprofundar essas diferenças e repensar os ganhos e as perdas dessas duas culturas. Vamos questionar o que representavam as rainhas, as mulheres e as mães na antiguidade. Qual era o seu valor na sociedade e o seu verdadeiro legado? Isso. Isis, a grande rainha mãe, reinou no Egito muito antes do nascimento das dinastias, ao lado de seu esposo Osíris. Os dois governaram com sabedoria, amor e em paz. Tudo isso até que o irmão de Osíris, Sete, decidiu ocupar o seu lugar no trono. Por isso, fíjense que um dia ele convidou, digamos, a uma festa a Osíris e pediu para ele se deitar em um caixão para ver se era de seu tamanho, tá? E Osíris inocentemente aceitou. E foi nesse momento que Set e seus seguidores o fecharam no caixão e o lançaram ao Nilo. A história continua e Osíris termina sendo encontrado, depois esquartejado pelo seu irmão Set, e suas partes foram espalhadas pelo Egito. Mas Isis negou a ser a viúva do rei É. e ficar sofrendo e chorando sua perda. Nessa hora de dor e solidão, ela pensou em encontrar todas as partes de Osíris e reconstruí-lo, né? Reconstituí-lo pelas fórmulas da ciência sagrada mágica que ela possuía. Assim, começou a busca pelas partes de seu amado e convocou sua irmã Neftis para ajudar na sua procura. As duas se transformaram em falcões e na sua travessia elas conseguiram reunir 13 partes, menos uma. O sexo de Osíris, que tinha sido engolido por um peixe. Tá? Isso ainda, digamos, não a fez desistir. E junto de sua irmã, por dias, pronunciaram encantamentos em uma cana funerária. Isis invocou todos os templos e todas as cidades para que se juntassem à sua luta, né? E fizessem a alma de Osíris regressar do além. Ela tomou o cadáver em seus braços e murmurou em seus ouvidos. Tu que amas a vida, não caminhes nas trevas. Mas o corpo permaneceu inerte. Inerte. E a Sith, que seria Isis, se transformou em um falcão fêmea e bateu suas asas, como podemos ver nessa imagem, para restituir o sopro de vida. Digamos que as asas e o viento representam o mesmo que na Bíblia fala, o Ruach Elohim,
E aí, digamos, ela se posou em cima do lugar do sexo que ela fez reaparecer novamente por um acto mágico. E ela diz, Desempenhei o papel do homem, embora seja mulher. embora seja mulher, as partes, digamos, se diz que as partes que se abrem, se fala das portas da morte, se abriram diante de Asit e ela conheceu o segredo da ressurreição. Desta forma, conseguiu fazer regressar Osíris, que parecia ter partido para sempre, e ser fecundada por ele. Assim foi concebido seu filho Horus. Nesse momento, Isis disse: Eu sou a vida e tu a morte, e andaremos sempre juntos pela eternidade. Até hoje, né? Até hoje. Desse novo casal, do encontro da vida e a morte, nasce a luz, Or. Horus é filho do mistério supremo e foi chamado para ocupar o trono do pai em nome de Maat, na justiça divina. Ao renascer, Osíris foi denominado o monarca do além, da morada do Amente e do mundo subterrâneo. Mas Set não se deu por vencido, tá? E foi atrás de Horus para matá-lo. Isis o protegeu escondendo entre os papiros do delta. E nesse lugar não faltavam perigos, serpientes, escorpiões, enfermedades e um assassino perigoso. Volta. Mas Isis consigue preservar seu filho longe de todas essas desgraças. E depois, após isso, lutas intermináveis entre o tio e o sobrinho ocorreram por muitos anos. Set ainda contestou a legitimidade de Horus, convocando um tribunal de divindades para condenar o herdeiro de Osíris. Mas ele não desistiu das provocações e venceu os argumentos infundados e fez aclamar Horus como faraó legítimo. Isso. Isis, então, a primeira rainha cujo nome significa o trono, e em egípcio se diz As-It, tornou-se a esposa perfeita, mãe exemplar e responsável pela transmissão do poder. Ela se transforma na grande mãe que gira e que dá poder a todos os faraós na história do Egito. E podemos observar no Antigo Egito o mito da morte de Osar, que cada parte de seu corpo, digamos assim, quando ele foi esquartejado, deu origem a uma província. E com isso, todo o Egito foi assimilado à ressurreição de Osíris, sendo assim revitalizado e animado por ela mesma. Assim, Osíris e Ísis, em todas as regiões do Egito, se sentiam em sua própria casa. Deixa eu só dar boa noite para o Paulo Aguiar, que chegou agora. Opa. Oi, Paulo, outro membro de nosso canal. Quero dar oi também para a Elinei. Por isso temos até hoje 3 lugares particularmente ligados a Isis, do norte para o sul: Behbet El Agar, Tendera e Philae, que são alguns desses lugares nós vamos visitar nessa próxima viagem, que começará o dia 23 de outubro, não perda. Já está confirmadíssimo, pessoal. Vamos lá. Behbet El Agar fica no delta, em um local desconhecido para os turistas, tá? E o que resta desse grande templo de Isis hoje é um monte de blocos de granito, tá? Ornados com cenas rituais. Isis, digamos que foi venerada ali, mas seu templo foi destruído e utilizado como pedreira, sem nenhum respeito pelo sagrado, tá? Nada restou desse santuário, exceto um monte de pedras, tá? Mas o nascimento de Isis é situado simbolicamente em Dendera, no Alto Egito, onde o santuário está parcialmente conservado. Encontramos, lindo, divino. Meu Deus, é maravilhoso. Encontramos aí o Mamisi, que seria o templo do nascimento de Horus, e um pequeno santuário onde, segundo os textos, a bela Isis veio ao mundo com uma pele rosada e com uma cabeleireira negra. Na fronte
meridional encontramos o templo de Philae. que é maravilhoso também. Ali viveu a comunidade iniciática egípcia aniquilada por los cristãos fanáticos. Que mais resistiu, né? Foi o último templo de Isis no Egito. Isso aí, naquele lugar nós tivemos uma experiência inesquecível, muito emocionante. Em realidade, algo que poucos sabem é que os ritos continuam a ser celebrados, graças aos jeroglíficos gravados na pedra, porque para os antigos egípcios as palavras e rituais desenhados são eternos e continuam acontecendo. Por isso, essas sensações das pessoas que chegam lá e choram, se emocionam, se reencontram com uma história e com seu próprio passado. É uma energia. Por isso, diria que até hoje a presença de Isis é inteiramente palpável. E aqueles que têm ouvidos atentos podem sentir ainda as palavras pronunciadas nas cerimônias pelas sacerdotisas da grande deusa. Isis, criadora do universo, soberana do céu e das estrelas, senhora da vida, regente das divindades, maga e sábia. Sol feminino, que tudo marca com seu selo. Os homens vivem a tuas ordens, e sem teu acordo, nada se faz. Bom, lembra, os homens vivem a tuas ordens, tá? Então, vitoriosa sobre a morte, Isis sobreviveu à extinção da civilização egípcia, desempenhando um importante papel no mundo helenístico e romano hasta o século V. Seu culto, digamos, espalhou-se por todos os países do Mediterrâneo e muito além. Nós vemos aí Pompeia, Itália, esse era um templo a Ísis, e as imagens pintadas nesse templo, né? Vocês podem ver, não sei se fica muito pequeno ali, mas ela está com um cistro na mão, né? Tu lembra quando fomos a Pompeia, nós entramos em uma casa e era um pequeno templete da deusa Isis, claro que já com imagens representativas que depois foram identificadas mais adiante com a grande Virgem Maria. Em Pompeia foram encontrados em diversas casas pequenas imagens de Ísis, né, cistros e vários locais que se viam que eram pequenos locais de culto realmente a deusa dentro das próprias residências. En realidad a mayoría de esos locales eran locales de culto dos misterios de Isis, tá? Que eran misterios iniciáticos. Que en realidad no es bem o tema de hoje, mas talvez um dia nós podamos aprofundar mais o que poderia ser chamado os mistérios iniciáticos de Isis. Ela en realidad transformou-se na protectora de numerosas cofrarias iniciáticas, muitas delas talvez hostis ao cristianismo, que consideravam o símbolo da omnisciência e detentora do segredo da vida e da morte, capaz de assegurar a salvação de todos seus fiéis. Então foi durante muito tempo uma temível concorrente do cristianismo, tá? Mas nem mesmo o dogma dele conseguiu aniquilar a antiga deusa rainha. No hermetismo, na Idade Média, ela continuava sendo o olhar sem o qual a verdadeira realidade da vida não poderia ser percebida. Por isso ela se integrou no sincretismo cristão com Nossa Senhora, para a qual tantas catedrais e igrejas foram dedicadas. Ísis é o modelo da mulher egípcia, e sabemos que uma civilização se molda de acordo com um mito ou um conjunto de mitos. Isso é algo que fica absolutamente comprovado na cultura egípcia antiga. Por isso, se observamos a conjuntura do poder exercida no Antigo Egito, poderemos observar que o papel da rainha e o faraó representavam dois poderes em absoluto equilíbrio. Tá? Por um lado, o patriarca, com funções muito definidas, e por outro, a matriarca também com papéis importantíssimos dentro da sociedade. Então, a ideia foi a de representar, digamos, os líderes com representações patriarcais e matriarcais,
Por isso, muitas vezes vemos o faraó representado com imagens femininas, às vezes com seios, tá? Hatshepsut tinha muito essa imagem, né? O general aí, Hatshepsut aparece com barba, tá? Isso. E as rainhas com símbolos masculinos, como barba, ou cavanhaque, Um digamos assim. cavanhaque. E assim como representações do casal em manifestações afetuosas, compartilhando suas vidas em família e dividindo o poder, como estamos vendo agora. Como é que seria essa divisão de funções que para ti representam um certo equilíbrio entre patriarcado e matriarcado? Só que eu diria que o faraó tinha uma função mais de defesa do Estado, de produção, comércio, o exército, não? E a unidade religiosa. E a rainha tinha um contato direto com a realidade do povo, tá? Por meio dos hierofantes e das sumas sacerdotisas de todos os templos do Egito. Então devemos lembrar que todos os problemas da população geralmente eram resolvidos nos templos, porque eram escolas, hospitais, era o banco onde se retirava a comida, é decir, era o centro de qualquer núcleo social. E estes templos se reportavam diretamente à rainha, que sempre ficava sabendo tudo o que acontecia na população. Estamos falando de problemas de fome, alimentação, saúde, trabalho, justiça, corrupção, violência e muitos outros. A rainha que Ela tinha informação de tudo o que acontecia, até na cidade mais pequena que tinha no Egito. E geralmente o faraó ficava aqui rodeado de grupos de interesses que filtravam informações. Por isso as rainhas eram as conselheiras mais fiéis à realidade. E quando os dois se apoiavam, os governos eram mais justos e verdadeiros. Então, a rainha e os templos sempre foram uma representação da realidade social, ainda que oligarquias surgissem em ambos os poderes, as rainhas tinham como identificar a realidade com mais facilidade que qualquer faraó. Pessoal, se vocês estão gostando, aproveitem e deixem o seu like aí. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vocês podem também agora ser membros do nosso canal, né? É só acessar ali o linkzinho ali embaixo do vídeo, né? Seja membro. E assim vocês têm direito a vários benefícios muito legais, inclusive um curso de meditação egípcia que é disponibilizado só para os membros, a partir do nível 2. Muito bem. Bom, voltando. Agora, a influência do mundo judaico-cristão e muçulmano sobre a nossa cultura, como que deixou o papel da mulher nessa situação toda? Fica claro que nestas religiões patriarcais, Eva é culpada pela perda do paraíso masculino, tá? Daí a dramática negação às mulheres no decorrer da história e até hoje se regem por esse tipo de crença, tá? Esse estigma se repete com Sansão e Dalila, Davi de Betsabá. Isso, exatamente. Então, para enfatizar ainda dentro da própria Bíblia o papel ruim da mulher na história, se repetem histórias bíblicas com personagens como Sansão, Dalila, Davi e Betsabé. Digamos que a perda do poder de Sansão foi atribuída a depositar confiança e afeto em Dalila, tá? Tu sabe o que quer dizer Dalila, não? Não. Não. Quer dizer mulher frágil. Dalila era uma mulher frágil. E ela se aproveitou do cuidadinho de Sansão. Pobrezinho de Sansão. Tá? E Davi foi punido por ter cometido adultério, e por ter um filho com Betsabé. E claro que na história bíblica, ela seria a que provocou o desejo em Davi, tá? Ao ponto dele cometer crimes morais. Em realidade, a culpa foi dela, segundo como está colocada na história bíblica. Então, muitos podem achar que poucos conhecem essas histórias bíblicas, mas essas histórias modelaram os princípios morais das religiões patriarcais por centenas de anos e justificaram o desenvolvimento de um patriarcado religioso e machista. Agora vocês prestem atenção nessas imagens que eu vou botar para vocês. Isso tudo levou
ao tipo de postura, hoje em dia, na qual a mulher estuprada geralmente é acusada de ter provocado o ato. Gente, estupro não. Muito bem. Fíjense uma coisa importante. Isto não acontecia no universo egípcio. Pois a mulher não era a fonte de nenhum mal ou deturpação do conhecimento. O crime de estupro no Egito era punido pela castração com um ferro quente, vermelho. Botava aí, acabava o problema. E muito pelo contrário, era ela, digamos assim, que a través da grandiosa figura de Isis, a mulher, digamos, enfrentava as piores provocações, digamos que a mentira, o assassinato, a violência, a perseguição, a injustiça, e mais ainda, consegue triunfar descobrindo o segredo da ressurreição e fazendo justiça. Essa era a imagem da mulher egípcia. Esse foi o modelo de rainhas, das esposas, das mães e das mulheres mais humildes que tinha no Egito. Aliada da fidelidade, de uma indestrutível coragem perante a adversidade, uma intuição e uma capacidade fantástica para penetrar nos mistérios. Por isso mesmo servia de exemplo a todas quantas procuravam justiça e força para levar adiante seus propósitos. A Ateliê da Casa de Vó Pequena diz que o papel da mulher na história é riquíssimo e profundo, e que compreendemos que a fragilidade não faz parte da nossa personalidade. O mundo nos rotula como frágil, mas não somos não, né? E a Sheila diz que acredita que existam muitas Isis hoje. Será que as mulheres hoje se encontram com suas Isis interior? Bom, eu espero que sim, não? E ainda espero que muitas mulheres queiram ir a Egito para ver ainda aquela Isis nos templos, aquela que deu origem a essa grande mulher. E, bom, então por que tu achas que a mulher na religião judaico-cristã nasce da costela de Adão? Lembrando que Eva não foi a primeira mulher, né? Sim, teve outra, mas como enfrentou, discutiu com E não Deus, pode, né? ela foi expulsa do paraíso. E tá, temos razão, digamos, se culpa a Eva por o homem ter perdido o paraíso, que em realidade é um dos conflitos psicológicos mais interessantes. O homem ainda hoje culpa a mulher pela perda de seu patrimônio cada vez que se separa. Sim. Cada vez que ele se separa, eu perdo meu patrimônio por culpa dela. Fíjense. E realmente, essa questão da costela é o primeiro grande bullying da história. Eu acho que não existe maior bullying que esse, porque realmente em hebreu não se fala da costela. A palavra é tzelá, e tzelá em hebreu se traduz como do lado. Do lado. Então ela nasceu do lado. Sim, o que de Adão, não representa da que a costela do mulher Adão. era uma metade do homem. A metade do homem era mulher. Tá? Então, o problema é que quando as religiões patriarcais se impõem ao texto, a mulher fica reduzida à última costelinha. Tá? As mentiras, as manipulações políticas são utilizadas até hoje, mas o bullying que a mulher vem sofrendo há milhares de anos não tem perdão. E pior, não tem justiça. Então, negar a mulher, a mãe, e falar da terra como a mãe pátria é uma transferência hipócrita do patriarcado, onde se justifica matar e morrer pela mãe pátria. Ainda mais quando a gente sabe que nenhuma mãe aceitaria que a vida de um filho valesse menos que um pedaço de terra. Olha só, o Dagoberto pergunta como era escolhida a rainha, por amor ou por política? É uma boa pergunta. Tá? Existiam casamentos políticos no Egito e muitos desses casamentos políticos foram iniciados como fatores diplomáticos. Tá? Então, digamos que para manter a paz com Síria, digamos, os hititas, o país de Hati, muitas vezes os reis faziam casamentos e essas mulheres
digamos assim, faziam parte do harém. Então existiam casamentos políticos, mas também existiam casamentos associados puramente ao acto do amor. Uma das histórias amorosas mais importantes la temos com Ramses e Nefertari, Uhum. que apesar de ter tido mais de 300 mulheres, ele a idolatrou, construiu palácios, templos para Nefertari, que ele considerava o grande amor de sua vida, grande escolha. Então, digamos que existiam os dois elementos dentro desse critério de administrar um governo e administrar a vida eh, afectiva dos próprios faraós. Também sabemos, assim, as malas línguas dizem que alguns faraós foram enterrados e resulta que o coração deles não estava dentro dos vasos canópicos. Estava onde? Bom, se fala de que estava, mas assim, não nos vasos canópicos, tem outros lugares onde se colocaban, pero estaba en el túmulo de algunas princesas o sacerdotisas, y cuando quero acordar, ¿cómo es que se encontró el corazón de este faraón en este lugar? Bom, porque él pedía para que su corazón ficase con la mujer que él tinha escolhido como su grande amada. Uhum. Então, nem sempre a Então, rainha nem era sempre a rainha era a a número grande um. amada, mas tinha suas amadas. Às Uhum. vezes dava lugar a que fosse a rainha. Então, só espero que de agora em diante todas as mulheres deixem de ser fruto dessa costelinha, tá, de Adão, tá? E assumam seu verdadeiro reinado, seu verdadeiro papel neste mundo. Agora, E não deixem passar essa coisa horrorosa que a gente está vendo aí no vídeo, né? Diga não ao estupro e denuncie. diga não à guerra, à violência. Não precisamos disso neste mundo. Nenhuma mãe quer ver seus filhos sendo mortos ou indo a matar outros filhos de outras mães por um pedaço de terra. É muito triste isso. Vivimos en una sociedad en la cual la ley aceita la idea de matar por terra. Existen ejércitos, guerras, brigas, cuando en realidad el símbolo de la justicia, que es la grande mãe, ela que entendia da terra? A terra dá vida. A terra é para dar vida, não para destruir vida. Da terra, a grande mãe recebia a comida e a repartia entre toda a sua tribo por igual. Foram os homens que formaram exércitos e se uniram para conquistar a terra e ter comida. Então a mulher ficou de lado. Quando a comida não dependia mais da mulher, então a mulher ficou de lado. Quem tem a terra tem a comida e tem o poder. Então a mulher foi anulada nesse processo. A Cláudia pergunta por que as mulheres se sujeitavam a participar de um harém. Não creia que isso mudou muito. Ainda hoje encontramos mulheres que, por amor, se sujeitam a ser amantes, aquelas que amam. Mas o harém era outra, en realidad a palavra harém en Egipto tem a ver com uma instituição, tá? Não era só um grupo de mulheres. O faraó, claro que escolhia mulheres e só o faraó, vamos partir dessa base. Não vemos isso na cultura egípcia em geral. Existia uma monogamia. Então, claro que hoje no mundo muçulmano, um homem pode ter várias mulheres e pode sustentá-las. Tá? E até podemos dizer que isso está associado a um fator econômico, não a um fator afetivo. Mas naquela época, a ideia da mulher se casar com um faraó era algo parecido à ideia de uma mulher querer ficar com um presidente dos Estados Unidos, um Putin. Então, muitas mulheres queriam participar desse harém e ainda hoje isso existe. Sim. O desejo de estar associado ao poder, a um grande poder. Ser a rainha do Egito, o faraó podia morrer e o filho dela ia ser rei e faraó do Egito. E isso lo vamos ver. Por mais que Nefertiti teve seus filhos, não quer dizer que eles chegaram ao poder. Nefertari. Teve outras rainhas que os filhos chegaram ao poder.
Então, era uma ideia de transmitir o poder e as mulheres. Vamos tentar explicar isso de um ponto de vista masculino sem ser machista. A Cláudia também pergunta quem decidiu pelo harém, o matriarcado ou o patriarcado? Aí que está, eu acho que são os dois elementos estavam em equilíbrio, porque a rainha, ela treinava as outras mulheres para servir o faraó. Educava as mulheres mais jovens, é decir, quando a mulher chegava a uma certa idade que não podia ter mais filhos, então outras mulheres que podiam ter filhos com esse faraó entravam a cumprir sua missão, digamos assim, de maternidade. Mas um problema que era importante no Egito, é decir, o homem precisava muitas vezes ter uma descarga de sua ansiedade, que não era bebendo vodka ni tomando ansiolíticos. Então, qual era? Não tinha TV naquela época, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha cinema. Só tinha a mulher e certos actos íntimos que ajudavam a essas descargas de tensão. E a rainha tinha seu harém Agora, também? tu imagina, bom, claro, tá? É evidente que a rainha Hatshepsut tinha um enorme harém de homens à sua disponibilidade. Para quê? Para ela não estar preocupada se de noite vai ser amada ou não vai ser amada. Se o faraó, se a mulher estava com dor de cabeça, ele ia ficar passando uma, duas, três, quatro noites sem ter uma mulher, isso gera ansiedade. E estamos falando do homem que dirigia um império. Então, digamos que a própria estrutura naquela época entendia que isso era necessário. Estou falando só da estrutura do governo. E no caso dos faraós, não era assim com todo o povo. Era só algo particular. Ainda tu não vai ver como uma coisa meio de manipulação, pero eu insisto, Eu acho que as sim. mulheres participavam disso e a rainha Hatshepsut teve vários amantes, inclusive quem fez o famoso templo de Hatshepsut era seu Ah, arquiteto, sim. que foi um de seus amantes mais importantes, pero teve vários. É uma questão interessante. Vamos um pouco mais a Eles fundo. também enxergavam o sexo de uma forma diferente, né? Ou Sim, não? o conceito de fidelidade está associado a um acto amoroso. Tá? Então, quando se amava uma mulher, existia um conceito de fidelidade. Mas o que eu quero dizer hoje? Tu sabes que eu atendo pessoas há mais de 50 anos. Digamos que atendi centenas de mulheres dentro de estruturas de poder. Quando a mulher chega ao poder, ela repite exatamente o processo masculino. E isso não lo vi uma vez, lo vi dezenas de vezes. Quando a mulher chega ao poder, ela exerce seu poder, seduz, conquista, tem mais de um homem. Tem hoje, em uma época era quase inacreditável atender uma mulher que tivesse dois homens. Hoje é difícil acreditar que haja uma mulher que não tenha vários homens quando consulta. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de quantidade também. Na sociedade hoje tem conceitos diferentes sobre amor e sexo. Tá? E como satisfazer e como a pessoa sentir-se feliz e como se realizar. Então, são vários contextos que não podemos comparar com uma cultura antiga. Tá? O matriarcado, dentro do matriarcado, a grande mãe da tribo, ela administrava o processo de reprodução. Porque era importante manter, digamos assim, a evolução do processo biológico do ser humano. Então, algumas mulheres tinham que ter relacionamentos com homens maiores, mais altos, mais fortes, e a matriarca administrava esse processo. Tá? E lo vamos a encontrar algo um pouco diferenciado na cultura egípcia posterior. Não estou falando da época de Isis. Estou falando a partir, digamos, do Império, digamos, de los primeros reis egipcios. Ahí tú ves el casamiento entre dentro de una estructura familiar y ves problemas de consanguinidad que eran muy graves. Y que hoy nuestra sociedad coloca eso como un tabú, pero en realidad es un problema asociado a algo de DNA, ¿no? Sim. Então, não podemos comparar uma cultura antiga com nossos valores que vieram de uma formação judaico-cristã extremamente repressiva em relação à mulher. Se tu tiras a repressão da mulher, eu quero dizer que ela atua
quase igual que os homens. A tendência, quando se dá mais liberdade, a mulher se iguala, inclusive em suas atitudes amorosas e sexuais. E não estou criticando esse fato, só estou dizendo que é um fato, fruto da própria igualdade, do que eu considero normal. Ah, mas talvez as mulheres que chegam ao poder, elas não anulem um pouco a sua essência feminina, a essência de Isis, e queiram imitar os homens quando estão no poder? Bom, se nós vamos avaliar isso, isso é importantíssimo, tá? É muito importante. A mulher ficou presa dentro da gaiola do patriarcado durante milhares de anos. Sim, então de repente acaba. É o famoso conceito de identificação com o poder. Então, a ideia feminina original foi perdida nesse processo do patriarcado e na identificação com o poder. A mulher termina jogando futebol, indo para o exército, fazendo luta livre, imitando o homem. Uhum. Então, existem fatores de imitação. Muitas mulheres entendem que elas têm que fazer o mesmo que os homens. Seria uma síndrome de Estocolmo, assim, mais ou menos. Exatamente, essa identificação com o poder. Então, tu vai ver muitas coisas em nossa sociedade que basicamente são identificações com a estrutura de poder. Quando a mulher chega ao poder, às vezes dentro de um comando de um país, tu vai ver que pode mandar soldados a uma guerra. É o que uma mulher normalmente não faria, né? Que aí está, esse processo foi evoluindo dentro da nossa própria sociedade. Golda Meir, Indira Gandhi, a Merkel, a Thatcher. A Thatcher, se tu vai avaliar quantos argentinos morreram na Guerra das Malvinas e quantos ingleses morreram na Guerra das Malvinas, tu vai ver que ela manteve o império e reduziu as mortes dos ingleses ao mínimo. Mas ela não deixou de actuar nesse sentido igual que um homem. Em lugar de ir pelo caminho da diplomacia, foi pelo caminho da guerra. Então, às vezes temos uma identificação com o poder masculino. Que todo aquilo que as sacerdotisas de Ísis aprendiam, né, daquele jogo de sedução para chegar na questão da diplomacia e tudo mais, se perdeu um pouco. Se perdeu. Isso não tira que as sacerdotisas de Ísis tinham altas técnicas de luta e de defesa. Sim. Elas sabiam se defender, mas também tinha esse processo materno de proteger a vida do outro. Então, nossa sociedade ainda está nessa transição. Não voltamos ao matriarcado, não quer dizer que o matriarcado foi a solução da sociedade, mas está claro que o patriarcado também não lo é. Uhum. Para mim, o que é solução é o equilíbrio entre essas duas grandes forças que regem a sociedade. Tanto o homem entender e vivenciar esse equilíbrio, como a mulher entender qual é sua função potencialmente feminina. Então, algumas pessoas dizem, a mulher é igual ao homem. Bom, aí é que entra outra discussão. De fato, não somos iguais. Há grandes diferenças e essas diferenças, sendo trabalhadas, é o que permitem que haja realmente um verdadeiro equilíbrio. Sim, é um complemento, né? Realmente, São metades. os opostos que se complementam. A Sheila diz que a mulher tem que usar o seu poder não como homem, mas com astúcia e não deixar de ser sensual como Isis. Aqui está. A feminidade. A geisha. Isso, As hetairas gregas, as geishas. Mulheres que, digamos assim, sabiam como seduzir. Porque o verdadeiro secreto da mulher é a sedução, que é a arte de fazer que os outros façam o que ela quer, sem mentir, sem enganar e sem pedir. O outro lhe dá. O homem, qual é o segredo do homem? Na política. Miente, engana, manipula, oculta, joga, ameaça para conseguir o que ele quer. A mulher não precisa fazer nada disso. Uma sonrisa, um pestanejar, um olhar de sedução pode conseguir muito mais do que qualquer mulher se imagina. O Paulo pergunta qual seria a influência das mulheres dos faraós na administração do império. Realmente, Paulo, era tão forte ou maior que o faraó. Quando o faraó falhava em sua administração econômica, Quem mandava
Quando o faraó falhava na defesa militar, temos o caso claro de Amenofis IV, Akenatón, em um momento que estava entrando, digamos assim, Egito em um processo de guerra com o país de Hati. Ele não se defendia, ele estava mandando trigo para os países que estavam querendo atacar o Egito, um lugar, assim, um conceito bem feminino, não? Tem problema de querem me atacar é porque estão com fome, então vou mandar trigo. Só que com isso pagavam os exércitos que iam atacar eles. Então, em termos reais, quem assumiu a defesa do Egito foi Nefertiti, de uma forma admirável. E vemos depois a morte de Amenofis IV, de Akenatón, que todo mundo supõe que ele foi envenenado. E essa é a grande realidade. Quando um faraó não cumpria sua função básica, Alimentar o seu povo, cuidar bem do povo, a justiça, a defesa, isso. o aumento da produção, e quando não cumpria sua missão, ele estava olhando suas ideias, suas fantasias, o ser o grande Deus, entendeu? O centro do universo, ele era impeachmentado. Só que o impeachment naquela época geralmente era um veneno, não? Sim, e orquestrado normalmente pela rainha, Sim, né? porque a rainha ia definir o próximo faraó. Era ela que definia. O Paulo pergunta se os faraós ouviam as sugestões dela. Na realidade, elas Sem faziam. dúvida. Uma das coisas mais interessantes está na própria história do Egito, a enorme importância de Nefertari, que inclusive ela jogava ao Zenit, la vamos a ver sempre com um jogo, e esse jogo era um jogo de orientação para o faraó. Ele consultava o que ia acontecer em uma guerra com os inimigos, com problemas que existiam, digamos, em el Alto Egito, com os núbios. Sempre Nefertari era a que sabia tudo. Então, a quem tu vai consultar? A tua mulher, não? A quem tu vai acreditar mais? En un general do exército ruso que dice, no, vamos a entrar lá y vamos a dominar en un par de semanas, está todo dominado. Que era lo que el faraón quería escuchar, digamos así. Mas en términos reales, esas son las opiniones de aquellos que están rodeando poder. ¿Cómo le van a decir al poder lo contrario de lo que él quiere oír? Só a rainha podía decir, oye, estás redondamente errado. Só a mulher que está de meu lado me fala de meus defeitos. E eu tenho que aceitá-los, tá? Porque senão não vai funcionar a situação. Aí aparece. Ah, Nefertari. Deixa nos tirar dali. Vai tirar? Ixi, agora eu confundi. Agora não tiraste também. Agora eu tirei geral. Bom, então, isso é assim. O que eu recomendo aos homens? Escutem a intuição feminina, escutem suas mulheres. Elas sabem se esse sócio vai servir ou não. Elas sabem se esse negócio vai funcionar ou não. Elas sabem se você pode investir nisso e o dólar não vai cair. Tá? Porque elas têm intuição, é algo mágico. Esse é o ponto. Nós temos a racionalidade, esse interesse de crescer, conquistar, olhar negócios distantes, ir a casar em outros territórios. Mas a mulher sabe, olha, lá não tem casa. Lá não vas a conseguir nada. Mas como que tu sabes se tu não vês? Mas eu sinto. E a união dessas duas forças é o que produz o equilíbrio. A Cláudia disse que agora ela entendeu que a sensação, a energia do poder é única. E essa energia age da mesma forma no masculino ou no feminino. Seria isso? Sim, exatamente. Muito bem. Então vamos todos para o Egito visitar esses templos enormes, maravilhosos, com essas forças motivadoras e transformadoras. Vocês vão sentir a essência, o primeiro espírito, a primeira encarnação de cada uma de vocês. É aí onde nasce aquele espírito de vocês, aquela alma pura que chegou e depois entrou a reencarnar em religiões patriarcais, em um mundo machista. Para a mulher se purificar, ela não pode seguir presa
a esas encarnações por las cuales ela foi sufriendo durante milhares de anos. Tem que retornar à origem para ela saber qual é realmente a função que ela veio cumprir aqui. Ela não pode ir ao cosmos, retornar ao universo poluída. Ela veio a recolher actos criativos de amor, a cumprir uma missão. E essa missão, essa semente está lá, naqueles templos, naquela terra, ainda está no deserto. A Sheila diz que a mulher sábia edifica tudo. Muito bem. Então, pessoal, como a gente falou no início, a nossa viagem para o Egito foi confirmada, certo? A não ser que aconteça alguma tragédia mundial, mas já está acontecendo, né? Mas de qualquer forma, está confirmada para outubro. Aqueles que já tinham feito contato com a agência podem entrar em contato com eles de novo, certo? Para confirmar e ver a possibilidade, inclusive, de parcelamento, né? Que agora a gente tem essa possibilidade. e também se surge um problema, todo o dinheiro vai ser devolvido Sim. sem problema nenhum. Sim, tá? Vai estar nós vamos... isso claramente registrado. Tá? Então, pessoal, é isso. Esperamos ter todos vocês com a gente em outubro lá no Egito. Isso, e a semana que vem vamos mostrar um pouco mais como vai ser a viagem, explicar melhor, aqueles que tenham interesse, vamos mandar material e esclarecer as dúvidas que se tenham. É isso aí. Então, pessoal, um grande abraço para vocês, um excelente... Não chega a ser um final de semana ainda, né? Mas Resto de semana. resto de semana. E esperamos vocês na próxima quarta. Esperamos vocês como membros, hein, pessoal? E não esqueçam de deixar o seu like. Um grandíssimo abraço para todos vocês e um beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.